Quero que vocês abram a Bíblia para me acompanhar, para nós entendermos a conexão entre esses dois textos. E o primeiro está aqui em Romanos capítulo 2, versículo 15, e depois Romanos capítulo 9, versículo 1, tá bom? Então veja, capítulo 2 de Romanos diz assim, olha, no versículo 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então compreenda o versículo 14: os gentios que não têm lei. Por que os gentios não têm lei? Porque os judeus é que haviam recebido da parte de Deus, lá no Monte Sinai, a lei do Decálogo e as demais leis. Então os judeus receberam uma lei positiva lá no Sinai, e os gentios não receberam lei nenhuma. Então Paulo está debatendo aqui a situação dos gentios. Ora, como podem os gentios saber a vontade de Deus? Como podem os gentios serem julgados? Como podem os gentios serem eventualmente condenados ou justificados se eles não têm lei? Se eles não têm um conhecimento da vontade de Deus? Se eles não têm a primeira tábua que diz o que fazer, ou melhor, o que não fazer, e a segunda tábua que diz o que fazer, não é? Enfim, o não fazer e o fazer. Aí Paulo está dizendo, os gentios que não têm lei, eles procedem, vírgula, por natureza, em conformidade com a lei que eles não têm. Como é que alguém pode andar em conformidade com uma lei que ele próprio desconhece? Paulo diz, por natureza. Ou seja, Deus, antes de dar a lei no Sinai, ele proveu uma lei natural dentro do homem e dentro de cada homem. Então não importa onde o homem tenha nascido, quando ele tenha nascido, que tipo de acesso ele teve a alguma informação, mas na própria natureza humana, Deus já deixou ali o registro da sua lei no interior de cada homem. Por isso o versículo 15 vai dizer, estes, no caso os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui agora nós temos essa informação. Deus colocou dentro do homem a sua lei inscrita dentro do homem, desde o primeiro homem. Este homem, a despeito de qualquer tipo de conhecimento que ele teve ou que ele não teve, ele fatalmente saberá e reconhecerá que há um Deus a que deve ser adorado e que tipo de ética eu devo desenvolver nos meus relacionamentos em relação ao meu próximo. Ou seja, os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre tudo e o seu próximo como a ti mesmo, estão dentro do homem, isso registrado numa forma de lei natural. E Paulo vai dizer então que a consciência humana é aquela que vai testificar, e que vai julgar o homem. O homem está em constante juízo, a partir da sua consciência e também dos seus pensamentos. Então Deus fala dentro do homem, é como se Deus colocasse uma luz dentro do homem que o guiasse. Então o ser humano, dentre outras coisas, ele se difere dos animais, porque o homem tem a razão. Essa razão é a luz que há dentro de cada um de nós, a capacidade de julgamento, de julgar a si mesmo, não de julgar o outro. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 1 diz que todos os homens, em qualquer lugar que eles estejam, nenhum deles é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque Deus lhes manifestou a eles
a sua própria divindade, manifestou os seus atributos, manifestou o seu poder. Ou seja, por meio das coisas criadas, o homem agora, ele tem a capacidade, a condição intelectual da sua mente, dos seus pensamentos, de ler na criação e de perceber a existência de um Deus criador, de um Deus bondoso que cuida de cada um de nós. Então, não tem como o homem se esquivar da sua responsabilidade, uma vez que Deus se manifesta a todos os homens por meio das coisas criadas. E dentro do homem, Deus colocou a consciência, não é? Como uma luz para guiar, para dizer, olha, não é por aqui, é por ali, isso é bom, isso é mal. Então a consciência humana é um dom divino, é um atributo do espírito humano, e é a luz que está dentro de cada um de nós. É a capacidade que o homem tem, conforme Gênesis capítulo 3, de discernir entre o bem e o mal. Então o homem, quando chega no ponto da árvore do conhecimento do bem e do mal, presta atenção, ele agora adquire o discernimento. Julgar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, é uma questão moral. Tanto a moral quanto a ética é uma questão do homem. Nenhum animal da face da terra, nem terrestre, nem aquático, nenhum deles tem essa capacidade de discernimento entre o que é o bem e o mal. Então, quando um cachorro rouba um osso de um outro cachorro, né, invade o lote, vai lá e pega o osso e sai correndo, ele não chega na casa dele, ou depois longe, ele não fica com a consciência pesada, dizendo, puxa, eu cometi um pecado, eu cometi um erro. Ele não tem isso, ele vai comer o osso, e para ele está tudo bem. Aí eu pergunto para vocês acham correto um cachorro roubar um osso de um outro cachorro? Vocês acham correto isso? Fala a verdade, de boa. Do ponto de vista moral não é, porque seria a mesma coisa de um homem roubar um relógio de uma outra pessoa, ou uma marmita de outra pessoa, ou um alimento de outra pessoa. Mas o animal não peca. Interessante que eles não pecam. E por que não pecam? Porque não tem a luz dentro dele que o ilumina e o direciona, que é a consciência. Então esse juízo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, são propriedades da consciência humana, e essa consciência humana é a luz que há em nós, é essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, conforme está em Gênesis 3 ali, previsto na árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja, quando diz assim, ora, se a luz que há em ti for em trevas, ele está dizendo, ora, é possível que você, ao se entender capaz de discernir entre o bem e o mal, você se julgue autossuficiente e diga, eu por mim mesmo sou capaz de definir o que é o certo e definir o que é o errado, definir o que é o bem e definir o que é o mal, sem precisar de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra coisa. Eu sou totalmente suficiente. E aí é onde cai o que Jesus falou, se a luz que há em ti for em trevas. Já observou que nós, não raras vezes, chamamos o bem de mal, e chamamos o mal de bem? Talvez aqui eu falando isso, vocês não entendam exatamente como isso pode ser, mas eu vou dar um exemplo básico e simples, e tão básico de tão simples, que vocês devem estar acompanhando as redes sociais, eu acredito, não tem como não saber, mas teve uma mocinha agora, uma jovem, participando de um concurso de música gospel. Ela apresentou uma música autoral nessa semana. O nome dela eu não me recordo, é um nome diferente, né? Mas, salvo engano, o nome da música é Evangelho de Fariseu. Se você não ouviu, só colocar aí no YouTube Evangelho de Fariseu, e você vai ver uma mocinha canta lindamente, toca um instrumento, só ela tocando um instrumento
muito suave, muito bonita, uma canção de melodia bonita e com uma letra profética, uma letra como se fosse uma voz de profeta denunciando a condição da igreja do Senhor na atualidade. Quem conhece o Evangelho não tem como não perceber que ali é palavra de Deus cantada, mas o que tem a ver com a luz que há em nós ser trevas. E agora a questão é que o resultado dessa música foi o debate, né, que foi suscitado nas redes sociais. E aí nós vimos pastores, líderes, condenando a música. Ora, dizendo isso aí não é louvor a Deus, isso não é palavra de Deus, isso é crítica social. Já foi para o lado da política.